Psicrometria. Definição. A origem da palavra psicrometria, que vem do grego psicro, que significa água fria, e metria, que significa medida. Estuda as propriedades termodinâmicas do ar úmido e seu uso na análise das condições e processos que envolvem o ar úmido. Para realizar as medições psicrométricas, é necessário conhecer os termos mais relevantes, como ar seco e úmido, umidade específica, umidade relativa, ponto de orvalho, bulbo úmido e umidade absoluta. A psicrometria, então, é o estudo das misturas de ar e vapor de água. Essa mistura tem como as principais constituintes ar seco e vapor da água. Psicrometria também pode estar relacionada com a ciência que está preocupada com as propriedades termodinâmicas do ar úmido. As características psicrométricas do ar podem ser determinadas através do uso de equações ou, de uma maneira mais simplificada, através da consulta de cartas psicrométricas. O estudo psicrométrico no processo cerâmico é constantemente aplicado nos secadores antes do processo de esmaltação. A sua principal importância para a cerâmica seria que, com um ambiente psicrométrico controlado, torna-se possível possibilitar a previsão do tempo real de secagem para os materiais cerâmicos. Método do gráfico psicrométrico. O gráfico psicrométrico pode ser empregado para se obter os termos que quantificam a umidade atmosférica, permitindo verificar também como esses termos estão relacionados entre si. Qualquer ponto marcado sobre o gráfico representa uma condição característica de temperatura e umidade em um determinado local e determinado tempo, associado a uma pressão de referência, sendo chamado de ponto-estado. Esse ponto-estado pode ser localizado utilizando-se dois termos quaisquer, desde que a representação dos mesmos não seja paralela. Propriedades do ar. Temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo seco é a verdadeira temperatura do ar úmido e, frequentemente denominada apenas de temperatura do ar, é a temperatura do ar assimilada por um termômetro ordinário. Umidade relativa. Define-se umidade relativa do ar como a razão entre a pressão de vapor de água atual e a pressão de vapor de água quando o ar se encontra saturado de umidade à mesma temperatura. A umidade relativa pode ser expressa em decimal ou porcentagem. Temperatura termodinâmica de bulbo úmido. A temperatura termodinâmica do bulbo úmido é a temperatura de equilíbrio alcançada quando a mistura do ar seco-vapor de água sofre um processo de resfriamento adiabático até chegar à saturação. As linhas determinam temperatura de bulbo seco, localizado verticalmente, e ele pode ser medido pela linha embaixo do gráfico. Umidade relativa, horizontalmente inclinada. Colocada para a direita, o valor fica menor. Situação que o ar se encontra com uma condição máxima de máxima saturação que aquele ar poderia se encontrar se estivesse saturado. Isso pode ser a definição da umidade relativa. Temperatura de bulbo úmido, vertical inclinada. A linha de saturação contém 100% de umidade. O último caso de determinação de bulbo úmido é da linha em cima ou a linha embaixo. Porém, a linha embaixo é uma linha mais precisa para a medição. Na representação geral do gráfico psicrométrico, está localizado na linha vermelha o bulbo seco, na linha verde o bulbo úmido e na linha azul a umidade relativa. A umidade relativa é a pressão parcial que o ar exerce, expressa pela letra PV, em relação à pressão parcial que o ar poderia exercer se ele estivesse saturado, expressa pela letra PSAT. Por isso, para calcular se utiliza a pressão de saturação ou uma relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água existente na atmosfera num dado momento, expressa na fórmula pela letra W, dividido pela umidade de saturação, que é a maior quantidade de vapor de água que o ar pode conter, que seria a umidade que o ar teria se estivesse saturado, representada por Ws.